Muito bem, gente. Hoje, dia 1º de março de 2021, nossa quinta aula de banco de dados, né? Já passou-se um mês que a gente começou a trabalhar. Para hoje, a gente continua falando de banco de dados, só que aí a gente já começa a ver alguma coisa mais próxima à prática, tá? Estou compartilhando minha tela com vocês. Vamos iniciar a nossa semana e o nosso trabalho. Então, para ajudá-los, eu disponibilizei lá no material de apoio mais um arquivo, banco de dados parte 2, modelo entidade de relacionamentos. É um PDF que tem as transparências, o PowerPoint, os slides, que eu vou usar não só hoje, mas eu vou usar por uns dias aí, porque ele é base para a gente conseguir entender conceitos e também para que possamos exercitar banco de dados. Para quem gosta e prefere uma leitura, só posicionando vocês, né, naquele material também que eu já disponibilizei, agora, pá. Eu entro no livro, eu entro aqui no capítulo 2, né, abordagem, entidade e relacionamento. Deixa eu ver, editar texto e imagens, ele vai, não. Tá, eu não consigo, mas capítulo 2 aqui, da página 11 até a página 40, tá? Então aqui tem conceitos de modelagem de dados, que algumas coisas a gente começa a ver hoje, outras a gente vai, ao longo das semanas, vamos acrescentando ao nosso modelo, tá? A imagem de fundo, ela foi propositalmente escolhida hoje porque ela representa um modelo de dados, né? É aqui que a gente vai chegar, tá? O trabalho que a gente começa hoje visa dar condições a que vocês possam fazer esse tipo de identificação e modelagem também. O que é modelagem de dados? Né, já dando um spoiler daquilo que eu vou falar na noite de hoje. Modelagem de dados é você conseguir planejar, mapear como as informações serão armazenadas. E aí vai exigir de vocês que vocês entendam a área, o negócio, o segmento, o problema que vocês estão resolvendo. Então, para que a gente possa modelar dados, eu preciso entender do problema, porque aí eu vou criar uma solução. Essa solução ela pode ter uma ou muitos agrupamentos de dados, também chamado de depósitos de dados. Mas hoje, quando a gente fala modelo entidade e relacionamento, a gente ainda está num nível um pouco mais acima. Eu não estou preocupado com um modelo igual esse que está atrás de mim. A minha preocupação tem que ser, eu preciso guardar dados. Não sei ainda onde, não sei qual vai ser o banco, qual vai ser a versão, mas eu sei que eu preciso armazenar dados. E aí eu começo a pensar, quais dados eu preciso armazenar? Quais são importantes? Quando eu identifico isso, eu faço uma segunda avaliação. Como eu vou distribuir esses dados para que tenha uma lógica, para que tenha uma coerência, para que eu não misture coisas diferentes. Tudo isso a gente vê em modelagem de dados, que é o que a gente, né, vai ver a partir de agora. Então, modelo de dados, o que é? Modelo de dados é uma forma que nós temos de descrever uma estrutura de dados. Isso é modelar. Eu descrevo, eu escrevo como que os meus dados serão estruturados, serão armazenados, né? Aí eu poderia perguntar de cara para vocês, como que os dados são armazenados dentro de um YouTube?
Ah, eu vou subir vídeo. Tá, e aí? Ah, as pessoas, para subir vídeos, elas têm que ter uma conta. Ok. E quais informações existem da conta da pessoa? Ah, ela tem que ter um nome, tem que ter um e-mail, tem que ter uma senha, só isso, né. Será que tem que ter qual é a idade dessa pessoa? É, tem que ter. Ah, mas o YouTube ele tem uma estrutura de monetização, eles pagam. Poxa, para poder pagar eu tenho que ter informações de recebimento dessa pessoa, como é que ela vai receber, né, como é que a pessoa recebe pelo YouTube? Ah, cai na conta corrente dela, é um depósito? Não sei. Então, para poder resolver, você tem que entender como funciona. Ah, não, a pessoa, ela tem que criar uma conta no PayPal e todos os créditos do YouTube vai para o PayPal. E a pessoa depois, faz a conversão desses dados lá para poder receber o dinheiro, transfere para uma conta corrente. Então, assim, são perguntas que nós, que trabalharemos com banco de dados, nós temos que saber responder. Senão, o meu banco de dados vai ficar incompleto, tá? Eu não vou ter todas as informações que eu preciso. Então, modelar dados é a gente criar e descrever uma estrutura de armazenamento, tá? E aproveitem muito bem a imagem aqui de trás. Aí eu tenho uma estrutura onde eu tenho produtos, eu tenho fatura, eu tenho clientes, e aí eu começo a ver como é que eles trocam informações entre si, ok? Modelo conceitual. Eu falei para vocês que a gente começa modelando não preocupado com que banco que eu vou usar, como é que eu vou armazenar. Eu fico preocupado o que que eu preciso armazenar. Depois que eu sei o que que eu preciso armazenar, eu vou pensar como eu vou armazenar e onde. Notem que aqui, nesse estágio conceitual, eu não me preocupo se eu vou usar MySQL, se eu vou usar SQL Server, se eu vou usar MongoDB, se eu vou usar Firebase, Firebird. Não, eu não me preocupo com banco. Eu me preocupo de uma maneira muito abstrata, né, muito ampla, muito genérica, o que que eu quero armazenar. Se eu continuar pensando na ideia do YouTube, eu vou ter que ter dados de... Estou rabiscando, tá? Tudo que eu faço num papel de pão. Então, né, eu vou ter dados de postagens, eu vou ter dados de usuários, e assim eu vou descrevendo, de maneira, de certa forma, descompromissada, mas eu vou organizando e eu vou pensando no problema e ele vai tomando forma até se transformar efetivamente no modelo, tá? Por isso que o modelo conceitual são dados abstratos que descrevem a estrutura. Eu ainda não tenho certeza como é que vai ficar, mas eu já tenho uma ideia. Eu começo a pensar no problema que eu quero resolver, né? É um modelo também, é um modelo lógico, que é baseado em objetos. Não é o modelo orientado a objetos lá que vocês conhecem com as classes, mas é que são objetos, são elementos do mundo real. Registra os dados, como é que vão aparecer, mas não registra como eles estão armazenados no banco. Por isso que eu falei para vocês que é um nível um pouquinho mais alto. Existem técnicas, entre elas a abordagem entidade e relacionamento, que é a que a gente vai usar. Nós vamos usar primeiramente esse cara aqui. E eu tenho certeza que vocês, ao longo das aulas de análise orientada a objeto, alguma coisa assim, vocês já conhecem o modelo de dados orientado a objeto. Elemento principal do modelo orientado a objeto é o diagrama de classes.
Ele é o equivalente que nós temos a banco de dados, o modelo entidade de relacionamento. Tá? Vocês conhecem o diagrama de classes? Sim ou não? Obrigado, Rian. Não fiquei no vácuo. Legal, Roberto. Obrigado. Sim. Então, e vocês vão confundir, tá? Vocês estão achando aqui atrás de mim, então, que o que eu tenho desenhado ali é um diagrama de classes. E não é. E já aconteceu na minha primeira avaliação de banco, de eu pedir modelagem de dados e o aluno me entregar o diagrama de classe. Classes é da orientação a objeto, ok? Então não confundam. São coisas parecidas, mas eles são diferentes, tá? É o mesmo princípio, mas eles são diferentes. Pronto, é esse aqui. Esse é um modelo entidade e relacionamento, que é representado pelo diagrama de entidades e relacionamentos. É isso aqui que a gente vai fazer por enquanto. E para fazer isso, lá naquele material que eu coloquei para vocês de download, tinha uma ferramenta chamada BR Modelo. E hoje a gente vai precisar desse cara. Tá? Os exemplos que eu for criar, eu vou criar usando o BR Modelo. Então, quem não baixou, quem não providenciou, providencie. Tá? Em paralelo aí ao que eu estou fazendo. Está lá no link no material de apoio, downloads, tem um arquivinho texto. Salvo engano, o último item é essa ferramenta. Tá? Uma ferramenta simplesinha, não tem instalador nem nada. Eu vou procurar o meu aqui. Eu nem sei. Essa versão que eu vou abrir é a mesma que vocês vão baixar, mas depois a gente vamos todos para a mesma página. Essa ferramenta aqui. Então esse aqui é o BR modelo, tá? Deixa eu ver. Versão 2.0. Eu acho que lá no site está outra versão, mas aí a gente depois confirma. Eu fiz o download, se for o caso eu pego do download. Bom, mas o que, que é esse modelo entidade e relacionamentos, que ele é representado pelo diagrama de entidades e relacionamentos? É essa representação e cada elemento desse, ele significa alguma coisa, ele tem um nome, tá? Um pouco mais para frente a gente vai ver de novo isso detalhado, mas não custa nada já sair daqui com isso claro. Os retângulos, esses carinhas aqui, opa, eles são chamados versão 3.2. Legal, Roberto. Eu acho que eu baixei ela, né? Não tem muita diferença não, mas obrigado por avisar. Esses retângulos, eles são chamados de entidades. Então, sempre que vocês acharem um retângulo, eles estão representando entidades. Entidades, no modelo entidade e relacionamento, eles são possíveis elementos do mundo real que nós teremos que guardar informações. Quando caminhar um pouquinho mais, a gente vai perceber que normalmente esses caras, que caras? As entidades, elas vão se transformar em tabelas do nosso banco de dados. Tá? Aqui, esse losango, ele representa as relações que existem entre as tabelas. Então aqui ele representa, opa, a relação ou as relações entre as entidades. Falta mais um elemento. Essas bolinhas aqui, preenchidas e sem preencher,
Elas representam os atributos. O que são atributos? Opa! Atributos são os elementos que eu quero guardar. Eu quero armazenar no meu banco. No caso do cliente, eu quero guardar o código e o endereço, tá? Um pouquinho para frente, esses atributos a gente vai ver que eles vão se transformar nos campos. Opa! Acho que eu já estou cansado de escrever com o mouse, não quero escrever mais não. Os atributos viram campos. Então esse carinha aqui, ó, código e nome também, são atributos. Então o modelo entidade de relacionamento, ele possui esses elementos, por enquanto, tá? Depois a gente coloca mais. Mas eu tenho, sempre que eu enxergar um retângulo, eu tenho uma entidade que vai virar uma tabela. Sempre que eu enxergar um losango, eu tenho uma relação, indica que a entidade cliente, ela tem algum tipo de relação com a entidade cidade. E essa relação tem um nome aqui, é uma relação chamada mora ou morar, indicando o quê? Que um cliente mora em uma cidade, tá? E além disso, eu tenho os atributos ou campos, que são os elementos que eu preciso guardar. E em banco de dados, eu preciso identificar e me preocupar com todos os atributos. Se eu esquecer algum, eu vou ter que sair e alterar meu banco de dados. Posso fazer isso? Posso. Mas imagina que você está com o sistema montado, com o layout da tela criado, e você descobre que faltaram 2 campos. Não é só vir no banco de dados e criar 2 campos. É mexer no seu layout de tela. É mexer nos campos que são editáveis, nas regras que você tem nesses campos. Mexer na string ou no comando de gravação de dados. Então dá um trabalho enorme para vocês saírem refazendo aquilo que vocês esqueceram. É por isso que a gente modela, para a gente tentar, em tempo de projeto, enxergar todos os elementos que o meu banco de dados precisa ter. Tá? Eu não tenho um mínimo de tabela, eu não tenho um mínimo de campo, eu não tenho um mínimo de tamanho de banco, porque cada projeto tem as suas características. Então não dá para a gente ter mínimo. Eu preciso sim cobrir os elementos necessários para resolver um problema, tá? Mas aí, em próximos slides, a gente volta a falar sobre esses carinhas aqui. Modelo entidade de relacionamento, ele foi criado no intuito de pegar uma percepção do mundo real e levar para esse carinha aqui, ó, para o banco de dados. Tá? Não importa se está em nuvem, não importa se é algo que materialmente não existe, mas eu tenho que guardar informações, então são elementos do mundo real que eu vou levar para a base de dados. E também definir as relações que existem entre esses elementos. Esse modelo ele data de 76 com Peter Shen, que até pouco tempo esse cara era vivo, né, o criador do modelo era vivo. Agora, por que esse modelo pegou? Existem outros, tá? Vocês vão encontrar lá na bibliografia que existe modelo hierárquico, modelo de redes. São formas de representar esse modelo de dados, mas não são tão eficientes como a entidade de relacionamento. Tá? Hoje vocês têm duas possibilidades. Ou você modela baseado em entidades e relacionamentos, ou você modela baseado em objetos, com as classes. Classes, métodos, e aí você tem sobrecarga, troca de mensagens, orientação a objeto. Por que eu não vou tratar o modelo orientado a objeto aqui? Porque vocês já viram lá em análise. Então, em banco eu trato entidade de relacionamento e a gente usa a linguagem SQL para poder implementar o que a gente viu aqui de conceito, tá? Como eu disse já, isso está mudando porque os bancos mais modernos, eles não estão usando esse conceito. Eles estão usando o conceito de JSON, né, de XML, de tags,
para poder fazer o vínculo entre as entidades e as relações entre elas. Mas no fundo, né, de tudo, quer seja esse modelo, quer seja o outro, eles têm a mesma essência. Eles trabalham com ponteiros, com apontamentos entre tabelas. Olha, esse ponteiro aqui, ele te leva para o elemento de dado do outro canto. Então, resumo, vai ser a mesma coisa. Tem uma grande capacidade semântica, eu consigo representar tudo que eu quiser baseado em entidades e relacionamentos. A abordagem ela já está madura, né, já está clara, já é comum nós entendermos, então por isso que não muda, tá? E não surgiu uma outra que substitua. 3 conceitos básicos que eu já falei para vocês, né? É baseado em entidades, para a gente não esquecer, entidade, retângulo. É baseado em relacionamentos, em relações, que são os losangos. E é baseado em atributos. Assim, não sei se vou conseguir fazer o outro, mas eu tento, tá? Assim, e aí eu preciso pegar um outro negocinho aqui. Não tem. Não dá. Mas é o pintadinho. Tá bom, vai? Alguma coisa assim. Então eu tenho as entidades, as relações e eu tenho os atributos. E essa é a forma de representação. Entidades são objetos da realidade, coisas do mundo real que eu preciso armazenar no meu banco. Ela pode ser concreta ou abstrata, né? Graficamente através de um retângulo. Entidades, pessoas, departamentos, nota, e aí é importante vocês se lembrarem disso. Eu não guardo, eu não me preocupo na modelagem de quais são os itens. Quem são as pessoas? Eu não sei, mas eu preciso armazenar dados de pessoas. Quais são os departamentos? Eu não sei, mas eu preciso guardar informações de departamento. Ah, quais são os sensores que eu tenho? Não sei, mas eu preciso guardar informações de sensores. Tá? Então, em banco, eu não trato o individual, eu trato o coletivo, eu trato o agrupamento. Não me preocupa para banco de dados se as pessoas vão ser homens, vão ser mulheres. Me preocupa que eu vou ter dados de pessoas. Me preocupa que eu vou ter que ter um nome da pessoa, que eu vou ter que ter o endereço da pessoa. Agora, quem é a pessoa, onde ela mora, não preciso. Então, quando eu estou modelando, por isso que é abstrato. Eu sei que eu preciso de dados de pessoas, de dados de veículos, de dados de departamentos. Quais dados? Ah, do motor. Temperatura mínima de operação, temperatura máxima, temperatura limite, que eu tenho que soar um alarme, um aviso. Qual é a temperatura? Não sei. Mas alguém precisa ter condições de guardar as informações dentro do meu banco. Relacionamento tem a ver com a associação. No exemplo aqui, ó, atrás de mim, tá? Um cliente, ele tem algum tipo de associação com fatura, que é invoice, né? Possivelmente um produto, ele vai ter alguma associação com a fatura. Então, relacionamento tem a ver com a identificação de quais são as associações que existem. Tá? E não significa que existe associação entre todos os elementos da minha modelagem. Alguns sim, outros não. É representado por um losango, ele vai nos ajudar a entender
as ocorrências que tem entre uma entidade e outra. Isso é fundamental e vocês vão entender um pouquinho mais pra frente por quê. Isso é fundamental para o meu modelo de dados. No caso aqui, eu tenho as entidades, a entidade pessoa, que tem de P1 a P5. Eu tenho o departamento onde elas trabalham, que vai de D1 a D3. Ok? Tiago, está aí ou você foi tomar um café? Não te ouvi, Tiago. Você abriu o fone e não veio o áudio. Ah, você está aí? Beleza, Tiago. Tiago, quem trabalha no departamento 1? Sem crise, Tiago. Pode ser no chat mesmo. Vou perguntar de novo. Quem trabalha no departamento 1? Olhando esse modelo que eu estou apresentando para vocês. Consegue me dizer? Quem são as pessoas que trabalham no departamento 1? Beleza. Ô, Lucas, você consegue ajudar o Tiago? Bart. Acho que o Lucas saiu. Deixou a aula aberta, foi dar um rolê. Isso, Cleiton. Quem mandou? Nem deu tempo. Valeu, Guilherme, valeu, Roberto. P1 e P2, ok. Né? E o Roberto e o Guilherme, Thiago, eles conseguiram me falar quem são as pessoas que trabalham no departamento 1, porque eles vieram aqui no relacionamento, ó, eu tenho pessoas, eu tenho departamentos. Agora aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ok. Aqui ele tem, ó, uma relação indicando que P1 trabalha no departamento 1. E aqui também fala que P2 trabalha no departamento 1. Então, a resposta à minha pergunta que o Guilherme, o Juan e o Roberto colocaram é que tanto P1 quanto P2, eles trabalham no mesmo departamento, ó, D1, D1. Só foi possível isso porque eu tenho aqui no meio uma relação, né? Aquele losango entre pessoa e departamento. Voltando. Não tá, mas a gente cria esse modelo no BR Modelo. Então, pelo relacionamento foi possível identificar, tá? Beleza, vamos ver se você entendeu, Thiago. P4 trabalha em qual departamento? Boa, é isso aí. Por quê? Você disparou uma pesquisa aqui no relacionamento usando como identificador P4. Você procurou aqui, você não achou nenhum departamento onde tivesse P4, tá? Para vocês conectarem, mentalmente, o que o Thiago fez aqui? O Thiago veio aqui e ele rodou mentalmente um select. Peço desculpa aqui pelo meu C, que ficou feio, coitado. Eu vou até melhorar o E para não confundir. Pronto. Mentalmente, o Thiago rodou um select. Lembra dos comandos lá que a gente aprendeu há 3 semanas atrás? Seleção? Mentalmente, o Thiago fez uma seleção. Ele falou assim, ó, seleciona para mim o departamento, lendo a tabela de relacionamento, que é a tabela Atuam, onde o código da pessoa seja igual a P4. Foi lá fazer a busca. O que voltou para o Thiago? Nada, vazio. Por isso que ele me afirmou que P4 não trabalha, né? E não é visual, tá? Não é você, mas olha, porque eu não tenho aqui um traço ligando. Não, não é isso, tá?
É porque eu não tenho um registro, uma informação aqui que indique P4. Ok? O Tiago agora sabe que P5 trabalha no departamento 3, né? E ele sabe que P3 não trabalha em nenhum departamento, tá? O que isso permite? Né? Eu já vou dar um passinho para frente. Imagina, né, que o departamento 1 seja, por exemplo, compras. E o departamento 3 seja TI. Isso me permite fazer a seguinte consulta. Lista para mim todas as pessoas que trabalham na TI. Eu vou pegar o quê? O departamento 3, que é TI, achei TI aqui, ó, com a mesma descrição. Eu faço uma pesquisa aqui, mostra para mim todas as pessoas que trabalham no D3. Aí ele vai achar P5. O que eu faço agora? Vai até a tabela de pessoa usando o P5 e pega o nome dela. Vai aparecer lá, Tiago. Então, olha só, né, de uma coisa que parece muito besta, né? Eu tenho entidades, eu tenho relações. Deixa eu limpar essa minha rabisqueira. Pronto. Eu tenho duas entidades, entidade pessoa, entidade departamento. E eu tenho uma relação entre elas, que eu consigo apontar, que eu consigo juntar a pessoa e o departamento que ela trabalha. Baseado nessa informação, eu posso fazer um monte de coisas. Todo mundo que trabalha no departamento, a pessoa em que departamento ela trabalha, a pessoa, o nome do departamento que ela trabalha, o departamento que não tem nenhuma pessoa, as pessoas que não trabalham em nenhum departamento. Então, tudo são seleções, são buscas que a gente vai poder fazer aqui na base. Baseado em quê? Entidade, entidade, departamento e um relacionamento aqui que é o atuo. E aí tem uma troca entre eles aqui, tá? Então, o modelo, ele vira uma representação de dados que permite que eu faça buscas e seleções a partir dessas informações. Por isso que ele é flexível, né? Ele parece despretensioso. Nossa, Chicão, são retângulos, losango e a conexão entre eles. Mas isso me dá uma capacidade de processamento, de descoberta fantástica, tá? E aí vocês já começam a pensar, vai lá, Facebook está fora de moda? Tudo bem. Instagram. Vocês já conseguem imaginar quantas entidades e relacionamentos possui a estrutura do Instagram. E eu não estou falando de quantas pessoas tem, quantas contas tem, não. Eu estou falando de quantas estruturas de dados tem para suportar o sistema. Aqui é um autorrelacionamento, uma entidade se relaciona com ela mesma. É possível, tá? Uma entidade pessoa se relaciona com uma entidade pessoa através de um relacionamento chamado casamento, né? E aí, deixa eu ver, o Juan já me falou, era a vez do Cleiton, né? Ô Cleiton, P3 é casado com quem? Vixe? Não. P3 não é casado com Vixe. Pera, tô operando. Olha só, você tem aqui pessoa, você tem aqui um relacionamento que é casamento. Valeu, Guilherme. Então você tem pessoa e aqui você tem a relação. Eu estou te perguntando, P3. Estou te perguntando, P3, com quem que ele é casado? Basta você olhar no relacionamento.
P1. É isso aí. Então, pela relação, você consegue descobrir. É que eu não tinha visto seu chat. P2 é casado com P4. Beleza? E P4 é casado com quem? Vamos ver quem responde para mim. Ah, o Cleiton falou que com P5. É isso aí, Rian. P5 e P2. Ó, o P4, a pessoa 4, tem bicamia na parada, né? Ela está aqui, ó, casada com P2, e ela está aqui, é casada com P5. Islâmico com 2 esposas, e deve ganhar muito bem, né? Para manter 2 esposas. Mas olha só, o que pode estar acontecendo aqui, né? Eu falei para vocês um negocinho chamado atributo, tá? Eu poderia aqui eu tenho um atributo ID. Deixa eu trocar esse P. Eu tenho que tomar muito cuidado com os exemplos, gente, que eu sou ainda tradicional, tá? O ID, opa, tá no marca-texto. Do esposo, aí eu tenho aqui também o ID vai lá, vai. E1 é esposo, E2 é a outra parte, porque hoje, né? Só que eu poderia ter um atributo aqui, mais um, que é o status. O que isso indicaria para mim? Olha, essa relação de P2 e P4, ela está inativa. Indicando o quê? Separou por algum motivo, tal. E essa relação de P5 com P4, opa, ela está ativa. Então, são detalhes do banco de dados que eu posso ir acrescentando, tá? Agora, se o cliente de vocês falasse, olha, esse projeto ele não é um projeto islâmico, né? Ele pode ter uma pessoa, só pode ser casada com uma pessoa. Então, vocês teriam que pôr uma regra aqui para não permitir esse casamento, né, de P4 com P5 e de P4 com P2, tá? Mas o relacionamento quer dizer essa troca de relação, ok? Perguntas antes de eu seguir? Cadê aquele tópicozinho lá no chat? Não, de boa, tudo certo. Não, tranquilo. Isso aí, ó. Rian começou com tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito bem. Joia. Ah, tá tudo bem. Então, fico orgulhoso de mim, gente. Vocês não têm nenhuma dúvida, eu me sinto o cara mais suave. Vai. Tá bom, Guilherme. Vamos adiante. Pois bem, nós já temos as duas entidades e temos a relação entre elas. Oh, obrigado, Cleiton. Eu tenho as duas entidades e eu tenho a relação entre elas. Eu não tenho só duas, tá? Eu posso ter quantas forem necessárias. Agora é a hora, né? Eu preciso cuidar de um item chamado cardinalidade. O nome é feio, né? Mas a ideia é muito simples. Eu preciso saber quantas vezes essa relação acontece, né? Se eu pegar o exemplo, pessoa trabalha em departamento, eu tenho que saber, primeiro, perguntando da pessoa para o departamento. Quantas vezes uma pessoa trabalha num departamento? Eu tenho que saber disso. E o contrário também, tá? E sempre pergunto dos dois lados.
Um departamento. Quantas pessoas podem trabalhar no departamento? Então, eu tenho que fazer essas perguntas e eu preciso das respostas, porque elas são determinantes para eu poder guardar esses dados, tá? E aí, junto com cardinalidade, junto com o número de ocorrências mínimo e máximo, eu tenho mais uma informação. Eu sempre vou trabalhar com 3 situações, 3 respostas possíveis, tá? Quais são as respostas? Nenhuma, que é representado pelo 0. Uma, que é representado pelo número 1 mesmo. Ou muitas. Quando é mais de 1, para efeito de modelagem de dados, são muitas. E muitos eu represento N. Tá? Tentando trazer um exemplo para vocês aqui. Se eu falo em cardinalidade máxima, né? Em um departamento, podem ser lotadas, podem ser colocadas, no máximo, quantas pessoas? E aí eu vou perguntar olhando para vocês. Deixa eu ver para quem que eu não perguntei ainda. Olha só, a resposta máximo. Eu não tenho máximo 0. Máximo pode ser 1 ou muitos. Ok? Deixa eu ver aqui, o Cleiton já foi, o Guilherme já respondeu, o Thiago também. O José Eduardo ainda não respondeu. José Eduardo. Opa! José Eduardo, então responda para mim. Em um departamento, trabalham no máximo quantas pessoas? Uma ou muitas? Acho que muitas, sim. É o máximo, tá? É a capacidade máxima. Tem alguns lugares que vocês chegam na porta, estabelecimentos comerciais principalmente. Lá na porta está escrito capacidade máxima, 100 pessoas, 200, 480, né? Vocês têm que entender em banco de dados o seguinte: a capacidade máxima em banco de dados ou é uma, quando você sabe que é uma só, é limitada, e quando for mais que um, para banco de dados é N. Tá? Então você tem razão. O muitas que você respondeu é o N. Em um departamento trabalham no máximo muitas pessoas. Agora tem que perguntar ao contrário também. Uma pessoa, ela trabalha no máximo em quantos departamentos? José Eduardo, essa é para você. Uma pessoa trabalha no máximo em quantos departamentos? Um? Sim. Uma pessoa pode trabalhar em 2 departamentos? Departamento de compras, departamento de vendas? Guilherme, mais que um? Pode? É faz tudo? Júlio tinha 2 empregos. Tá. Ok. Então, se são muitos, a resposta do lado do departamento aqui também é N, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Se for um, nós colocamos aqui o 1. Se ele trabalha em muitos, a gente coloca aqui, opa, um N, tá? Por enquanto é isso. Semana que vem piora, porque aí eu vou colocar e vou contar para vocês algumas coisinhas que vão afetar. E aí, na relação marital aqui, né? Pessoa casa com pessoa, aqui está falando que um marido casa no máximo com uma mulher.
uma mulher casa no máximo com o marido. Então aqui não tem islamismo, nem bigamia, tá? E assim como eu pergunto a cardinalidade máxima, eu também tenho que perguntar a mínima. Uma pessoa trabalha no mínimo em quantos departamentos? Alguém arrisca? 1, 0. Os dois estão corretos, tá? Vocês só vão entender um pouquinho mais para frente as consequências. Se você fala que uma pessoa trabalha no mínimo em um departamento, para poder cadastrar a pessoa, você tem que ter o departamento criado. Opa, minha caneta sumiu, tá aqui. Se você fala que é um, porque quando eu cadastrar a pessoa, eu tenho que falar, olha, o Július trabalha no departamento 5, ok? Se a gente segue o que o Roberto falou, uma pessoa trabalha no mínimo em nenhum departamento, eu posso cadastrar a pessoa e não informar o departamento dela. Tem consequências, que a gente vai explorar isso com mais calma, com mais exercícios. Mas assim, as duas respostas estão corretas, tanto a do José Eduardo quanto a do Roberto. Só que as duas respostas, elas têm consequências, lá no meu banco de dados. Acho que eu posso fazer de qualquer jeito? Pode, desde que você arque com as consequências. Mais trabalho na codificação. Cadê o Guilherme? Não, Guilherme, assim, a sua está certa. Ele pode ter muitos empregos. O que vai acontecer na semana que vem, Guilherme, é que você vai ter mais trabalho que os outros. Pensa só nisso, né? Quando você fala que ele pode trabalhar em muitos departamentos, você vai ter mais trabalho que os outros. Mas o seu não está errado. Muda para 0. Pode ser. 0, gente, é o mais simples. É o que dá menos trabalho, só que a gente pode ter mais buracos no meu banco. Mais inconsistências. Por quê? Porque eu posso cadastrar uma pessoa, não colocar o departamento que ela trabalha. Lá na frente, ninguém atualizou o cadastro e eu não sei onde o cara trabalha. Eu posso ter problemas com os meus dados. Então, tudo tem consequência aqui. O caminho mais simples tem, o caminho mais complexo tem. Modelar dados é a gente conseguir escolher como é que a gente quer que isso se comporte, tá? Mas, por enquanto, as 3 alternativas estão corretas. Ninguém vai sofrer por isso. E entre marido e esposa, né, a cardinalidade mínima, poxa, se é uma relação casamento, né? Um marido pode ter nenhuma esposa? Acho que não, né? Senão não tem o casamento. Tem que ter as duas partes. A N é N de não? Ah, tá. Achei que era N, muitas. Tiago já tá querendo bigamia aqui. Mas tá bom. Aí aqui tem um outro exemplo, né, que é cliente mora na cidade, a cidade tem clientes. E aqui está completo, tá? Cardinalidade mínima e máxima. Um cliente, ele mora no mínimo em uma cidade, no máximo em uma cidade. Ok? A cidade, ela tem no mínimo nenhum cliente, no máximo muitos clientes. Essa forma de perguntar, eu vou repetir ela daqui a pouquinho quando a gente estiver fazendo. É importante vocês anotarem as perguntas, tá? Para vocês poderem. Já vou te responder, Roberto. As perguntas que eu faço, a forma que eu faço, vocês vão anotar daqui a pouco, porque aí vocês repetindo nos próximos, fica mais fácil de vocês entenderem, ok? Respondendo ao Roberto, né, o que, que é bolinha preenchida, bolinha sem preencher?
Por acaso, a sua pergunta está respondida aí embaixo. Deixa eu só fazer um negocinho que vai facilitar a sua vida. Tan, 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 tanã, tan, tanã. Tá aqui. Deixa eu achar o slide, achei. Ah, meu Deus. Pronto, ajustei e agora eu respondo a você. Bom, Roberto, o que acontece? Sempre que vocês enxergarem um círculo preenchido como esse aqui e esse aqui, é uma chave primária. É uma primary key, é um atributo que não se repete, né? Eu não posso ter dois clientes com o mesmo código, tá? Toda tabela, ela tem uma chave primária. Sempre que eu modelo, eu vou escolher ou eu vou definir qual que é o elemento de dado que não vai se repetir. É o chamado PK, ou chave primária, primary key. Ok, Roberto? E aí, os círculos sem preenchimento, eles são atributos simples. O que é um atributo simples? É um elemento de dados que ele não tem indicação nenhuma de chave, ele não tem regra nenhuma de repetição. É um elemento. Eu guardo aquela informação e ela pode estar repetida. Eu posso ter duas pessoas com o mesmo nome, eu posso ter duas pessoas com o mesmo endereço, não tem nenhum problema. Tá? Mas eu não posso ter duas pessoas, por exemplo, com o mesmo CPF. Então, a diferença aqui do círculo preenchido para o sem preencher é que o preenchido é uma chave primária, ou PK, ou Primary Key. E o atributo sem preencher é um atributo simples, é um elemento de dados. Tá? Nesse exemplo, eu trouxe um elemento novo. O que eu fiz? Eu peguei esse código da cidade aqui, ó, e eu trouxe ele para o cliente, para eu saber esse cliente de que cidade que ele é. Então, esse elemento código da cidade, esse aqui, ó, ele é uma chave estrangeira. É um atributo que veio de outra tabela. De onde? Aqui de cidade, ó. É esse cara aqui. Ó, esse atributo aqui, a gente faz literalmente uma cópia dele para cá. Ó. Por quê? Para que eu possa saber o cliente de que cidade que ele é. Não pode ser repetido para cidade, mas pode ser repetido para cliente. Sim, porque eu posso ter dois clientes na mesma cidade. Eu posso ter mais de um cliente na mesma cidade. É isso mesmo a ideia, Roberto. Por isso que ele é sem preencher. Se ele tivesse bolinha preta, eu só poderia ter um código de cidade único, não poderia ter a repetição dele no cliente, ia virar uma confusão.
Eu teria que ficar criando códigos diferentes para a mesma cidade. Olha a loucura. Tá, mas o que tem que ficar na cabeça de vocês? Tem que ficar assim, que eu tenho os atributos, aqui embaixo já tinha a identificação, a pergunta do Roberto só melhorou, né, me permitiu trazer mais um elemento aqui para facilitar o entendimento de vocês. Tá? Ah, Chicão, quando é que eu vou saber quando é um atributo simples e quando é uma chave estrangeira? Nesse momento você não precisa, daqui a pouco a gente vai ter uma identificação, que aí você sabe se é um campo que veio de outra tabela ou não. Ok? Por enquanto, né, deixa ele aí, só entenda chave primária e atributo. Ok? Satisfeito, Roberto? Posso seguir? Ok. Então vamos lá. Cardinalidade máxima expressa quantas vezes, no máximo, essa associação, essa relação vai acontecer. Cardinalidades máximas, 1 e n. E aí vai cardinalidades mínimas, 0 ou 1. E aqui tem a descrição do que eu já falei para vocês, né? Lembram da resposta que o... Deixa eu ver quem foi que deu. Ah, o Zé Eduardo e o Roberto. O Zé Eduardo colocou 1, o Roberto colocou 0. Eu falei, ó, não tem problema, tanto faz. Vai mudar o comportamento do meu sistema. E aí eu vou ter que escolher se é esse comportamento que eu quero ou não. Cardinalidade mínima, 0 ou 1. A cardinalidade mínima 1, ela é obrigatória. Tem que ter, né? Para cadastrar um cliente, eu tenho que ter a cidade dele. Quando eu coloco 1. Se eu coloco 0, para cadastrar um cliente, eu não preciso informar a cidade dele. 0. E aí a gente vai escolhendo e vocês vão amadurecendo sobre isso, vão pensando, tá? Não se desesperem, não. Aqui, um aluno se inscreve em curso. O que está representando aqui? Um aluno faz a inscrição, no mínimo, em um curso. Um aluno faz a inscrição, no máximo, em um curso também. Em um curso, né, se inscrevem, no mínimo, nenhum aluno. Em um curso se inscrevem, no máximo, N alunos. Então, fotografa, deixa eu tirar os meus borrões daqui. Fotografa, tira print, façam o que vocês quiserem. Mas o que precisa? Né? Ao final da nossa modelagem, ela tem que estar assim, ó, com esses elementos. Ah, Chicão, não tem os atributos? Não necessariamente. Porque esse modelo aqui ele é ruim para colocar atributo. A gente coloca só alguns para entender que tem. Né? Mais para frente a gente vai se preocupar com todos eles. Mas o mais importante, né, é eu ter aqui a cardinalidade mínima, vou até grifar embaixo, aqui a cardinalidade mínima, aqui a cardinalidade máxima, aqui a cardinalidade máxima. Tá? Sempre, mínimo e máximo. Não me entreguem resoluções que têm um elemento só ali. Se tiver um elemento só, ou você não perguntou a mínima, ou você não perguntou a máxima. Sempre, primeiro pergunta a cardinalidade mínima, ela vem à frente, depois você pergunta a cardinalidade máxima. Por último, se eu pergunto de aluno para curso, eu coloco aqui do lado do curso. Se eu pergunto de curso para aluno, eu coloco aqui do lado do aluno. Invertido. Um aluno se inscreve no mínimo em um curso, um aluno se inscreve no máximo em um curso.
Em um curso se inscrevem, no mínimo, nenhum aluno. Em um curso se inscrevem, no máximo, muitos alunos. É assim que tem que ser as perguntas, tá? E se eu for seguir, deixa eu ver quem foi. Tá. Se eu for seguir o que o Guilherme Gazola nos disse, ele falou, não, Chicão, um aluno se inscreve no mínimo em um, no máximo em muitos cursos. Aí eu troco para N aqui. Tá cedo, tá? Mas eu vou falar para vocês. N aqui e N aqui é um problema. Para quem? Para o Guilherme. Então fiquem tranquilos que o Guilherme vai resolver futuramente. O Guilherme vai trabalhar mais do que vocês. Por quê? Porque o dele deu N e N aqui. Muitos para muitos. Mas por enquanto não vamos assustá-lo, tá? Vamos deixar ele tranquilo. Mais para frente a gente explica por quê. Mas o que a gente espera na modelagem é isso aqui. Ok? Não, Cleito, não assusta ele não. E aí, atributo, né, são os elementos de dados, nós já vimos, né? Você já conhece atributo ali em cima. No modelo entidade de relacionamento, eles não são representados. Por que que não são? Porque o modelo é muito apertadinho, é muita coisa para a gente ficar representando, tá? Aí, deixa eu ver, são 29. Tá. Aí a gente tem grupos de entidade, depois vocês podem dar uma lida nesse slide. Vai falar que vários elementos podem ser armazenados, que a gente agrupa, né? Eu tenho um avião, um jato, um cavalo puro sangue, eu tenho um livro, eu tenho um telefone. Na verdade, eu posso agrupar um pouquinho, né? E chamar de automóvel e caminhão, eu chamo de meio de transporte. Cavalo, elefante, cachorro, animais. Garrafa, mesa, telefone, utensílio doméstico. Livro, lápis, borracha, utensílio escolar. Computador, máquina de escrever, equipamentos. Então, eu vou criando agrupamentos. Só que eu posso ter um agrupamento maior ainda, mais generalista, tá? Mais alto nível. Que aí eu pego o avião, o automóvel, o computador e trato como produto, né? O cavalo, o elefante como animal e os outros elementos eu trato como sendo utensílios. Então depende muito do tipo de sistema que eu estou fazendo, né? Qual que é o objetivo do meu projeto, qual que é o objetivo do meu sistema, vai ser determinante para eu criar os agrupamentos. Não, Guilherme, continua escrevendo, cara, fica tranquilo, vai piorar. Para todo mundo, tá? Não só para você. Então, continue escrevendo, sim. Então, o nível de agrupamento, eu vou olhar de acordo com o meu projeto. Poxa, é uma biblioteca, né? Eu vou criar uma entidade chamada livros na minha biblioteca. Faz sentido, Guilherme, ter livros na biblioteca? Pode escrever, tá? Não vai te complicar mais do que você já está. Faz sentido. Só que além de livros, eu tenho revistas. Como é que eu guardo informação de livro e revista? Eu posso guardar informação de revista num agrupamento que eu chamei de livros? Fica legal? Sim ou não, Guilherme? Misturar o cadastro. Olha só, eu vou responder. A gente falou lá que na biblioteca faz sentido ter um cadastro, um agrupamento, uma entidade chamada livros. Livros tem autor, tem um título, tem um ano de publicação, tem uma área ou assunto, não é? Ok, livro? Certo. E eu acabei de falar para você que na biblioteca eu também tenho revistas, que eu deixo lá, o pessoal vai consultar, vai pesquisar em revistas. Eu poderia colocar as informações das revistas junto com o livro, no mesmo, na mesma entidade?
Posso? Sim ou não, Guilherme? Creio que não, também creio que não. Por quê? Porque revista possui características diferentes. Revista, ela tem um ano de publicação, tem um mês, tem uma matéria de capa, né, tem uma matéria de destaque. O autor não é o autor da revista, é o autor daquela matéria que está na revista. Então, é diferente a forma de controlar. As informações são diferentes. Então, eu não posso misturar. Ok? Para uma biblioteca, que o nível de detalhe é maior, tá? Mas eu vou colocar dentro de um consultório médico, e o médico ele é meio chato. Ele gosta de controlar tudo que ele tem, tá? As revistas que ele tem, os livros que ele comprou. Será que eu preciso, lá no consultório médico, criar um cadastro de livros, criar um cadastro de periódicos? Eu acho que não. Porque no consultório ele não vai querer saber qual que é a matéria da capa, qual que é. Não, ele quer saber se tem ou não tem. Tá? Então eu poderia, ao invés de chamar de livros e periódicos, eu poderia chamar lá no consultório de publicações. Lá ele vai cadastrar as publicações que ele tem no consultório. Então, só para vocês entenderem que a mesma coisa, o mesmo elemento, em projetos diferentes, eles podem ser guardados com informações diferentes. Tá? É o que tem aqui, né? Utensílio. Garrafa, mesa, telefone, chave, disquete, mala, camisa, carteira. Depende da situação, depende mesmo, Roberto. Depende do projeto, depende do assunto ou da área que você está fazendo a modelagem. E aí o nível seu de agrupamento ele vai mudar. É isso que esses slides estão tentando mostrar para vocês. Se de repente, né, eu tenho um controle, o cara ele tem um canil e ele trabalha com recria, né, com recria de cachorro, né? Ele faz cruzamento de cachorro para vender filhote, né? E aí vocês sabem muito bem que tem algumas raças que elas custam muito mais do que eu, né? Elas valem muito mais do que eu valho. Então, se o seu sistema é um sistema para um canil, o nível de controle em cima dos cachorros, ele é muito grande. Qual que é o cachorro, qual que é o tipo sanguíneo, quem que é o pai, quem que é a mãe, quando foi o último cruzamento, com qual cadela esse cachorro cruzou, quantos filhotes nasceram, qual que é o nome dos filhotes, qual que era o sexo, se era machinho, se era fêmea. Por quê? Porque aí eu olho o histórico desse cachorro e falo, olha, os cruzamentos desse cachorro, acho que não. Ô louco, o histórico desse cachorro, ele normalmente tem filhotes machos ou filhotes fêmeas, os filhotes dele têm tal. Gente, é igual você pegar, né, vamos sair do mundo dos cachorros, vai. Gado. Quem trabalha com gado registrado, PO, POI, né, puro de origem internacional, com a linhagem. Cara, eles controlam tudo. Tanto que nos leilões, quem teve a curiosidade já, tem alguns leilões que o leiloeiro fala, esse é fulano, que é filho de fulano com a fulana, é neto do fulano. Para quê? Para mostrar a linhagem daquele, no caso, daquele boi ou daquela vaca, né? Essa é filha da fulana que nananã, com tantos prêmios, não sei onde, não sei onde. Onde está isso? Armazenado. Então, dependendo do projeto, mais informações, menos informações. Tá? Se você quer só controlar sensores, quais são? Eu tenho um sensor de presença, eu tenho um sensor de esmagamento, ok, mas não. Você quer controlar onde que ele foi colocado, que dia que ele foi colocado, quando foi a última vez que ele foi acionado, quando foi a última manutenção, né? Manutenção preventiva.
quando foi, quem fez, o que trocou, né? Apaixonados por carro. O nível de informação de um sistema para apaixonados por carro é muito maior. Não é só ano, modelo, cor. Ano, modelo, cor, última revisão, com quantos quilômetros, que óleo que você colocou, qual era a quilometragem, quando tem que fazer ou realizar a próxima troca, sabe? Foi avisado, não foi, enfim. O nível de detalhe muda de acordo com o projeto que você está fazendo, tá? Aí aqui eu posso identificar entidades, né? Eu posso pegar Maria, Ana, Antônio, Eduardo, chamar tudo isso aqui de pessoas, né? Aí eu pego uma Sportage, um Civic, um Fox, um Onix, chamar isso aqui de automóveis ou veículos. Então, é a forma que a gente tem de agrupar esses dados. Eu já falei para vocês que eu não me preocupo com cada elemento, se é uma Sportage, se é um Civic, se é uma estrada. Isso não. Eu me importo no banco de dados de cuidar de automóveis. E aqui, há pouco tempo atrás, nós tivemos um problema, né? A gente sempre colocava chave primária, aquele elemento que não repete na tabela, que foi o Roberto que perguntou? Foi o Roberto. Chave primária que o Roberto perguntou. A gente colocava o que nos automóveis? Placas. Por quê? Porque placa não muda. O automóvel nasce com uma placa e morre com uma placa. Procede? Não. Não, porque o brasileiro é criativo ao extremo. Imagine quem tinha sistema e aí criaram a placa Mercosul, né? Quando criaram a placa Mercosul, estava tudo bem, veículos novos vão receber a placa Mercosul. Joia. O que fizeram depois? Não, olha, alguns veículos existentes vão trocar a placa, tá? Para o padrão Mercosul. Aí o carro nasceu com uma placa, tem todo um histórico, e o pior, né? Tem todo um histórico, e eu tenho que trocar essa placa no meio do caminho. Como é que eu faço isso sem perder o histórico? E aí, Roberto, tem razão. Eu gostava de chegar no estacionamento, Vitor Hugo. Eu chegava em alguns estacionamentos e eu ia olhando, né? Penápolis, Guzolândia, ia vendo de onde era o povo todo, né? Agora, tá mais chato. Pior, o que fizeram? Não, são 3 letras, né? E 4 números. Nossa, tá show. Pois é, tá show. 3 letras e 4 números. O que os infelizes fizeram? Não, olha, você pega o segundo número e coloca uma letra. E aí eu fui descobrir há poucos dias a lógica que eles fizeram, né? Ó, A é 0, B é 1, C é 2. Então, né, meu carro era 4936. Aí eles, por questões, ele virou 4J36. E o que eu faço com o meu banco de dados que ele não aceita letra, ele aceita número, né? E aí eu não posso falar o que o Roberto disse às 20h20, mas é isso. O que tivemos que fazer? Cria um campo placa nova com um novo formato. E aí? Move os dados de placa para placa nova. E aí? Aí você cria uma chave primária nova chamada ID, que é um número sequencial, e você atribui para esses caras tudo um número sequencial. E aí você tem dentro do seu cadastro de veículos, placa antiga, placa nova. E a chave primária é ID. E aí? Desculpa, todas as tabelas que tinha placa, você tem que criar um campo ID e sair replicando isso no sistema inteiro. Olha o trampo que deu. Por conta de uma letra trocar por um número. Mesma coisa aconteceu
vocês já são novinhos, vocês não pegaram isso. Mas quando eles resolveram mudar os telefones celulares, colocaram mais um dígito, 99699. Também foi o caos. Por quê? O telefone eram 3 antes, 4 depois. Lá atrás eram 2. Né? Araçatuba era 23, 4, 5, 6, 7. Né? Aí incluíram 2, 3623. Aí telefone, mudaram também, enfim. Né? Coisas que só fazem pra gente. Bom, é bom que gera manutenção no sistema, né? O Eduardo é proprietário do HB20. Eu já falei para vocês que eu não guardo assim no banco. No banco eu guardo o quê? Uma pessoa é proprietária de um automóvel. Tá? E aqui eu tenho que aplicar as cardinalidades. Uma pessoa é proprietária no mínimo de quantos automóveis? N. Mínimo é 0 e 1, ô, Thiago. Ah, tá bom. Todo mundo aqui tem um automóvel, não é, Vitor Hugo? Ah, é uma também, Thiago? Roberto tá certo, Thiago corrigiu. Só pobre, é isso. Num dado momento, gente, uma pessoa é proprietária, no mínimo, de nenhum automóvel. Ok. Fiz a pergunta do mínimo. Né? Eu preciso colocar aqui, ó. Uma pessoa é proprietária, no mínimo, de nenhum automóvel. Uma pessoa é proprietária, no máximo, de quantos automóveis? N. É isso aí, Valéria. N. Muitos. Agora eu preciso perguntar ao contrário. Um automóvel, ele é de propriedade, no mínimo, de quantas pessoas? Uma? Tudo bem, Guilherme, tá? Não brigo com cardinalidade mínima hoje. Então, um automóvel, ele é de, no mínimo, uma pessoa. Ok. Um automóvel, ele é de, no máximo, ele é de propriedade, no máximo, de quantas pessoas? Valéria 1, Guilherme 1, o Roberto 1, Guilherme N. O Guilherme gosta de N. Tá? Depois ele reclama comigo. Se você colocar aqui 1, tudo bem. Faz sentido, tá? Um automóvel, ele não é de 2 pessoas. Se na sua casa você e seu irmão têm uma moto, ela ou está no seu nome ou está no nome do seu irmão. Ah, se vender é outro proprietário. Vou trocar aqui. O automóvel que estava para o Chicão, ele agora vai para o Guilherme. Mas ele não vai ser meu e do Guilherme. Tudo bem, Guilherme, tá? Ponto de atenção. Se a gente colocar N aqui, vamos ter problema lá na frente. Só que a gente resolve, tá? Só que a gente pode ter problema. Aqui tá tudo bem. Vou pegar a borracha. Mas isso, gente, é modelagem. Isso a gente vai aprimorar fazendo, tá? Não tem nenhum problema, não. Mas a ideia da gente montar isso aqui é para poder fazer essa comparação mesmo. Ok? E aí segue, né? Colocando mais elementos. Aqui tem as regras para chegar na cardinalidade. A resolução está falando que um automóvel pode ser de nenhuma pessoa. Está lá na revenda, ninguém comprou, mas aqui depende do contexto. A forma anterior não está errada. Tá? Quando eu tenho a indicação aqui, aí eu sigo aquilo que a indicação está me recomendando. Mas vamos adiante. Identificando, né? Casa, cabana, flat, rancho, apartamento são imóveis. E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Eduardo mora num rancho.
Eduardo mora em um imóvel. Pessoa mora no imóvel. Uma pessoa mora no mínimo em um, no máximo em um imóvel. Em um imóvel mora no mínimo nenhuma pessoa, no máximo muitas pessoas. Tá? Toda pessoa utiliza um e somente um imóvel para morar. Então, uma pessoa mora no mínimo em um, no máximo em um imóvel. Um imóvel nem sempre será usado por pessoas. Então, em um imóvel, ele pode ficar vazio. Moram no mínimo nenhuma pessoa. Um imóvel pode ser utilizado por uma ou mais pessoas. Uma ou mais são muitas. Em um imóvel mora, no máximo, muitas pessoas. Então, aqui, em um imóvel nem sempre será utilizado por pessoas, é o zero aqui. Um imóvel pode ser utilizado por uma ou mais pessoas, é o N aqui. Tá? Uma pessoa mora no mínimo em um, no máximo em um imóvel. Em um imóvel moram no mínimo nenhuma pessoa, no máximo muitas pessoas. E aí ele vai seguir a vida dele. Eduardo possui um HB20 e um Onix e mora no rancho com sua família. Querem tentar? Como é que a gente modela isso? Vamos achar o nosso BR modelo. Deixa eu achar o meu download aqui. Eu creio que... Não sei se eu criei uma pasta para ele. BR modelo 3. Três, mas ele aparece 2 aqui. O de vocês está igual ao meu? Sim ou não? BR modelo de vocês está igual ao meu? Não? Tá bom, Thiago. Tá bom, tá bom, tá bom. Peraí. Deixa eu achar onde está o meu igual ao de vocês, então. BR modelo 3. E lá vamos nós. Agora sim? Tiago, Roberto. Agora sim? Não? Alguém, help me, please. Ainda está diferente. Tá bom. É que é tanta, 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 mas vamos lá. É possível a gente conseguir. 22 do 2. Nossa, tanto download, gente. Tá bom. Deixa eu ver aqui se eu baixei. Ah, gente, na dúvida, não preciso sofrer, não. É só eu baixar de novo. Aqui, aqui, aqui. Download. Tá aqui, ó. Não tá. Links para download. Aqui. Copio. Só um segundo. Colo. Download. Aqui. Tá baixando. Acho. Tá baixando. Abrir. Abrir. Mostrar numa pasta. Ok. Nossa, gente.
Ele baixou a fonte do negócio. Lástima. BR modelo 3. Acho que eu baixei as fontes do projeto. Aqui. Mas nem foi. Nossa, ele pegou ponto jar. Difícil, hein? Mas vamos lá. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui. Gente, eu vou seguir, depois eu pego a versão igual a de vocês. Bom, vocês estão vendo o meu BR modelo, não estão? Beleza. Olha só. Aqui, ó, vocês vão procurar por esse elemento, que é o elemento de entidade. E aqui embaixo, o elemento de relacionamento, tá? Só para facilitar um pouco, eu aumentei. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu pego aqui uma entidade, solto aqui, ok? Pego aqui uma outra entidade, solto aqui. Se eu clicar aqui dentro, né, eu preciso só aqui. Aqui do lado, ó, acho que agora vocês conseguem ver numa tela só. Deixa eu tirar esse cara para cá. Pronto, facilitou. Se eu clico aqui, a entidade 1, de onde vem esse texto? Ele vem aqui do lado, ó, do name. Então eu poderia falar que aqui, pessoa. Eu posso me disciplinar e sempre usar o nome de entidades, de entidades no plural. Pessoas. Tá? Aqui eu posso colocar uma outra entidade que eu chamo de veículos. E aqui eu posso criar uma outra entidade que eu vou chamar de imóveis. Ok? No enunciado, ele está indicando que eu tenho uma relação entre pessoa e veículo. Pessoa é proprietária ou a pessoa possui veículos. Então, procurem por um elemento aqui de conexão aqui embaixo. Ligar objetos. Tá? E se eu pegar esse item de conexão, eu clico em uma entidade, sem fazer nada, clico na outra. E aí, ó, ele vai criar uma relação entre elas. Tá? Entre pessoa e veículo. Notem que ele já trouxe as cardinalidades, ó, nenhum ou muitos, nenhum ou muitos. Mas ele não adivinha, a ferramenta não adivinha a cardinalidade para a gente. A ferramenta, ela tem um default, um valor padrão. Então, sempre o padrão, toda vez que você puxar uma relação, ele vai jogar 0 e n. E se você não corrige, vai ficar errado sua modelagem. Tá? O nome dessa relação eu vou trocar também.
Pessoas possuem ou têm veículos. Tá? O nome que eu coloco na relação é o nome que me for mais agradável. Deixa eu diminuir aqui para poder olhar para vocês. E aí, como é que estão? Estamos iguais? Tranquilo, Guilherme? Tiago, sim. Por enquanto, estamos igual, beleza. Tá? E esse eu estou fazendo muito passo a passo, porque tem coisa para vocês fazerem depois. Ok? Então, uma pessoa, ela possui, ela tem veículos. Um veículo, ele é de propriedade, ele pertence a pessoas. Tá? Depois, daqui a pouco, vocês se acostumam com esse plural aqui. Mas sempre, né? E aí eu falei que vocês precisam guardar as minhas perguntas. Como a aula está sendo gravada, fica mais fácil. Mas sempre eu pego um elemento daqui, uma pessoa, e vou comparar com veículos. Depois eu pego um veículo daqui e vou comparar com pessoas. Tá? Então, eu sempre, para fazer a pergunta e facilitar o meu entendimento, eu sempre pego um elemento aqui de uma entidade e pergunto para o coletivo, né, para o todo da outra entidade. Tá? Se a gente voltar lá no PowerPoint, ele está indicando o que para mim? Ó, Eduardo possui um HB20 e um Onix. Então, o Eduardo ele é proprietário de mais de um veículo. O que muda essa informação para mim? Muda a hora que eu vou ver a cardinalidade aqui. Ó. Uma pessoa possui, no mínimo, quantos veículos? Alguém arrisca? Uma pessoa possui, no mínimo, Guilherme e Roberto já disseram, obrigado, é isso mesmo. Uma pessoa possui, no mínimo, nenhum veículo. Tá? Uma pessoa possui, no máximo, quantos veículos? N, sim. Porque aqui está falando que ele tem dois, ó, um HB20 e um Onix. Mais do que um é N. Então, aqui, ok. Agora eu tenho que perguntar ao contrário. Um veículo, ele é de propriedade, no mínimo, de quantas pessoas? Tá, aí começam as divergências, né? O Tiago disse zero, eu concordo com o Tiago. Um veículo pode ser de nenhuma pessoa. Só que o Guilherme e o Juan disseram que um veículo ele é de, no mínimo, uma pessoa. Também está correto. Tá? As duas formas ela está correta. Qual vai ser o impacto? Se eu colocar zero, tanto faz para mim cadastrar pessoa ou cadastrar veículo. Porque a hora que eu cadastrar veículo, eu não preciso falar de quem que é o proprietário. Da maneira que o Guilherme e o Juan responderam, quando eu cadastrar um veículo, eu preciso ter a pessoa cadastrada para falar, olha, esse veículo aqui é do Guilherme. É, Roberto, depende do contexto, mas uma coisa que vocês têm que pensar é que esse contexto do banco de dados, quem vai dar são vocês. Não dá para a gente jogar para outra pessoa. Você vai ter que tomar a decisão de modelagem, só que aí tem as consequências. Qual é a consequência? O que eu acabei de falar para vocês. Se a gente assumir que é um, quando cadastrar um veículo, eu tenho que ter a pessoa para falar de quem que ele é. Se a gente colocar que é zero, eu posso cadastrar o veículo sem ter a pessoa. E aí sim vai depender da regra que a gente vai querer para o nosso banco. Só para finalizar isso aqui, um veículo ele é de propriedade no máximo, exatamente, é importante. Um veículo ele é de propriedade no máximo de quantas pessoas? Não faz sentido CN. Então aqui é um.
Se eu clicar aqui na numeração, é isso mesmo. Se eu clicar na numeração, aqui embaixo eu troco, ó, cardinalidade. Vou subir a tela só para facilitar para vocês. Quando eu clico na cardinalidade aqui, ó, cardinalidade, eu posso trocar, ó. Nenhum ou um, se eu for seguir o Thiago. Se eu for seguir o Guilherme ou o Juan, um e um. De novo, não tem certo, mais certo ou menos certo, tá? Vou deixar um e um só para... Então aqui a gente está começando a modelar, tá? Usando o BR Modelo como ferramenta. Ele mora num rancho com sua família. Eu preciso pegar aqui a conexão de novo de pessoa para imóvel. Vai ser rapidinho, tá, gente? Eu sei que vocês estão já em cima do horário. Eu tenho 2 minutos pelas minhas contas. A relação aqui chama-se morar, ou moram, né? Pessoas moram em imóveis. Uma pessoa mora no mínimo em nenhum imóvel, no máximo em muitos. Uma pessoa mora em muitos imóveis? Se for essa a realidade, ok, tá? Normalmente a pessoa mora em um imóvel. Então ela mora em nenhum, no máximo em um imóvel. Em um imóvel moram nenhuma ou muitas pessoas. Se lá está falando que o Eduardo mora com sua família, moram muitas pessoas. Então é isso aqui, tá? Eu não vou disponibilizar para vocês esse arquivo do BR Modelo, porque muitas vezes mesmo, esse arquivo não abre. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só salvar uma imagem para vocês. E aí eu vou subir lá no Ava só a imagem, tá? Exportar PDF, esse cara eu creio que não. Preciso dar uma olhada. Mas acho que ele tem como salvar a imagem. Talvez eu tenha marcado aqui, é que eu não lembro. Copiar, mas por via das dúvidas. Ai, droga. Não é copiar. Salvar. Por via das dúvidas, eu salvei uma imagem, eu vou... Modelo básico, nanana. Ponto, ponto PNG. Tá, lá no material de apoio, eu vou subir essa imagem aqui, caso alguém assista a gravação da aula ou não tenha conseguido fazer. Usando o BR Modelo, cria esse modelo aqui, tá? Eu vou parar por aqui. Vocês têm o material, podem dar uma olhada, né, se quiserem adiantar e dar uma lida no conteúdo. Na semana que vem eu parto do slide 46, ok? Muito obrigado a todos, boa semana, boas aulas, né, se cuidem e a gente se vê na semana que vem, tá? Obrigado a todos. Boa noite, Vitor Hugo, boa noite, Tiago, Roberto, Rian, Valéria, boa noite, Juan, boa noite. Boa semana a você. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite, Guilherme Victor, Guilherme Gazola. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Guilherme, eu tenho empresa? Tenho. Eu tenho uma empresa chamada FMX Soluções. Eu sou um dos sócios da FMX. E a FMX é sócia de uma outra empresa chamada Visual Systems Automation, que é a empresa que eu cuido. Tá? Da FMX eu sou financeiro, da Visual Automation eu sou responsável pela fábrica, nossa fábrica de robôs. Mas tenho sim. Ah, Hugo, o Hugão? Quem que é o seu amigo de Oriflama? Tá aí o nome dele.
Tá no 4º ano. Beleza, depois você vê lá, Guilherme, quem é. E aí, se você quiser e quando estiver preparado, manda currículo lá. E a gente está começando o curso de Genexus, cara, por esses dias. Formação, só que eu acho que vai ser presencial. Então, aí pode complicar para você. Chegou no ponto. Deixa eu só parar a gravação da aula, esqueci.